Olá, olá amigos. Já se acostumaram com a minha voz, não já? Que coisa boa. Então já somos amigos mesmo. Amigos para se guardar no coração. Coisa boa. O senhor Guimarães costumava dizer: a vida é um hino de esperança. Eu achava lindo quando ele falava que a vida era um hino de esperança. E muitas vezes eu ficava pensando nesse hino de esperança. Quer dizer, a oportunidade que a lei nos confere de sermos aquelas criaturas que constroem o seu porvir melhor. A nossa felicidade não depende absolutamente de outras pessoas. É uma construção pessoal. Nós construímos a nossa felicidade, assim também como nós construímos a nossa saúde, a saúde do corpo, porque essa saúde depende bastante da nossa mente, do nosso pensamento, da forma como nós encaramos a nossa existência. E isso é algo bem interessante. Então, nós temos várias dependências na nossa existência, mas a dependência maior é do esforço pessoal para a construção de um mundo melhor para nós. Então, a vida é um hino de esperança. Eu me recordo de uma experiência que foi bem traumática, na época ainda da minha adolescência. Eu estava entre os 17 e os 18 anos, morava no interior de São Paulo e recebi uma carta da minha irmã me convidando para ir visitá-la na outra cidade que ela morava. Então, a distância era de uma viagem noturna. A gente pegava um ônibus já à noitinha e chegava pela madrugada na cidade em que ela morava. E eu, então, me preparei para ir e agitei a minha mala e fui. Quando estava já no meio da viagem, eu me lembrei da carta. E era na carta que tinha o endereço dela, nessa cidade, que era uma cidade grande, diferente da cidade que eu morava. E eu não estava acostumada a me trasladar assim, fazer viagem e chegar numa cidade desconhecida. E na carta também tinha o endereço de uma loja onde o meu cunhado trabalhava e disseram que era próxima também da rodoviária. E aí eu fiquei desesperada. Meu Deus do céu, eu vou chegar, como eu vou encontrar? Aí eu tentei lembrar do endereço que eu tinha lido na carta, tentei, fiquei, e me veio um determinado endereço. A quantia de dinheiro que eu havia levado era muito pouco, um pouco que sobrava, e lembrando que eu tinha que comprar passagem de retorno. E chegando lá na cidade, eu não tinha noção de onde seria a loja que trabalhava o meu cunhado. Peguei um táxi e dei o endereço que estava na minha cabeça. E não era. Então eu pedi ao motorista que me levasse de retorno à rodoviária. Chegando lá, comprei a passagem e foi a conta certa do dinheiro que eu tinha. E passei o dia todo na rodoviária, sentado lá num banco, esperando o ônibus que sairia por volta de 9 horas da noite, 21 horas. Fiquei esperando e, naturalmente, fome e sede e tudo que eu tinha direito por não ter pensado em arrumar direitinho a minha bagagem. O ônibus parou, eu entrei no ônibus e me sentei no primeiro banco. E me sentindo mal, com muita fome, desesperada mesmo, passar o dia inteiro ali sentada na rodoviária e esperando também que não tivesse ninguém sentado do meu lado, que eu ficasse sozinha naquele banco para poder pelo menos descansar um pouquinho.
Mas aí, quando o ônibus já estava para sair, entrou um senhor e se sentou ao meu lado. Eu me aconcheguei bem à janela, onde eu estava sentada, e fiquei tentando cochilar um pouco, mas eu estava com muita dor de cabeça e estava com o estômago doendo e estava muito mal mesmo. O ônibus estava rodando e tal, e eu tentando dormir sem conseguir. Aí teve um momento em que o senhor se movimentou e ele encostou no meu braço. Ele encostou no meu braço e olhou para mim. E eu olhei para ele também. O que que foi? Ele disse assim: Você está queimando de febre. Você está com febre. O que é que você tem? Eu disse: Nada, não, senhor, não tenho nada. Ele falou: Mas você está com febre. Eu falei: Sim, senhor, tal. E me aconcheguei mais perto da janela e continuou a viagem. Aí parou. Mas eu nem desci, porque primeiro que eu não tinha dinheiro para nada, então eu continuei. E ele voltou com uma xícara de café. E ele disse: Olha, eu trouxe esse café para você. Você está com febre e esse é um café sem açúcar, bem forte, vai ser uma coisa boa. Mas com a fome que eu estava, uma xícara de café, tomei o café, mas o café era tão horrível. E ele disse que era importante, porque por causa da febre. Depois que eu tomei o café e devolvi a ele a xícara, ele disse que ele tinha colocado um pouco de conhaque no café. Meu Deus do céu, eu não tomo coisíssima nenhuma de álcool. Um pouco de conhaque, eu nem sabia o que era conhaque, para dizer a verdade. E quando o ônibus prosseguiu, ele, em determinado momento, botou a mão na minha testa. Quando ele levou a mão na minha testa, eu olhei para ele e tomei um choque muito grande. Porque quem estava do meu lado era um moço de barba preta, o cabelo comprido, todo molhado, cheio de areia, e ele tinha no peito um, um buraco e o sangue esparramado no peito, se derramando no seu colo. Eu falei: O que é isto? E o senhor então perguntou: O que, o que? Aí eu falei para ele: Eu estou vendo aqui um moço assim, 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 e fiz a descrição para ele. Ele apertou meu braço com força, falou assim: O que é que você está dizendo? O que é que você está dizendo? Aí eu olhei para ele, sumiu. Era novamente o senhor de barba branca que estava ali. E ele chegou mais para distante de mim. Eu dei graças a Deus, foi muito bom. Mas passou um pouquinho, aí eu queria me levantar para ir ao banheiro. Eu virei, lá estava o rapaz novamente. Eu falei: Meu Deus do céu, e botei a mão no rosto. E ele então falou assim: Você está vendo? Você está vendo? Estou. Fala, como é, como é? E eu disse a ele: É um moço de barba preta, a barba dele está cheia de areia, o cabelo está cheio de areia, e o sangue está derramando do peito dele. E aí desapareceu aquela cena, e eu levantei, fui ao banheiro, voltei. Aí quando eu me sentei, ele disse para mim assim: A sua febre passou, melhorou, deve ter sido o café. Aí ele falou assim: Me conta, o que é que se passa com você? Então eu disse a ele: Eu sou médium. Então, na certa, o senhor me deu aquele café com aquele negócio que eu nunca tomei na minha vida. Então eu fico vendo os espíritos. Aí ele falou: Descreva outra vez esse espírito. E eu descrevi. E ele disse: E você sabe quem é esse espírito? Eu falei: Não, senhor, não sei. Como eu também não sei quem o senhor é, não sei nem o seu nome. Ele falou assim: Não precisa. A viagem é longa e eu vou te contar uma história. Eu falei: Sim, senhor. Aí ele começou a dizer: Eu sou um contrabandista. E tinha um parceiro comigo.
Mas eu era casado também. Tinha uma vida muito boa. Eu sempre ganhei muito dinheiro. Então, a minha esposa tinha uma ótima vida. Tivemos uma filha. E eu dava tudo à minha família. Eu amava a minha esposa. Sou apaixonado pela minha filha. Então, eu trabalhava para elas. Eu vivia para elas. E procurava ganhar mais dinheiro para dar a elas tudo de melhor. Mas eu nunca misturei o meu trabalho com a minha família. Minha esposa não sabia o que eu fazia. A minha filha nunca soube nada. Aí a minha esposa morreu. E eu fiquei com a minha filha. Coloquei uma governanta em casa e tentava estar a maior parte do tempo com ela. Ela era o tesouro da minha vida. E o meu parceiro, bem mais jovem do que eu, sempre dizia: você nunca me convidou para ir na sua casa. E eu dizia a ele: eu não tenho casa, eu moro em hotel. Hotel aqui, outro hotel ali e tal, não tenho casa. E ele insistia sempre: poxa, me convida para tomar um café e tal. Aí um dia ele me convidou para um almoço. E eu fui encontrar-me com ele no restaurante. E qual não foi a minha surpresa quando ele disse: quero apresentar a minha noiva. E a noiva era a minha filha. De alguma sorte, ele descobriu onde eu morava e começou a envolver a minha filha. Ele era um moço bonito, bem apessoado, e conquistou a minha filha. E então usou esse ardil para me apresentar a sua noiva, que era minha filha. Eu senti um ódio tão imenso, porque ele era um bandido, como eu também era. Mas ele não servia para minha filha. Eu não poderia permitir. Então, jantamos naturalmente e voltamos para casa. Ele foi até a minha casa levar minha filha. E depois, quando nos encontramos no dia seguinte, eu disse a ele: não, eu não aceito que você se case com a minha filha. Ele falou assim: mas eu vou me casar com a sua filha. E se você se opuser muito, eu conto a ela quem é você. Na verdade, porque ela não sabe quem é você. Eu fiquei desesperado e resolvi matá-lo. Íamos receber uma carga muito importante. E então fomos ao local onde costumávamos receber, beira-mar, nas montanhas. E lá eu atirei no peito dele e joguei nas águas do mar. É essa criatura que você está vendo. Porque quando ele foi jogado na praia, era exatamente essa imagem. Os cabelos cheios de areia, a barba cheia de areia e o peito correndo sangue. E eu o empurrei novamente para dentro d'água e saí. O corpo foi encontrado, a polícia começou a movimentar tudo e eu fiquei com medo. Então, deixei a minha filha com a governante e resolvi fugir. Peguei o ônibus que eu pretendia ir para um outro país. E agora, você me conta essa história de que você vê esta criatura do meu lado. E então, o que é que eu faço? Eu disse: o senhor quer saber a minha opinião? Se entregue à polícia. Conte a verdade. A história que o senhor me contou, conte também ao delegado. Ele olhou para mim durante algum tempo, pegou a minha mão, deu um beijo na minha mão e pediu meu endereço. E eu dei o meu endereço a ele.
nunca mais ouvi falar a respeito dele. O meu padrasto desencarnou e eu fiquei sendo arrimo de família, mamãe, 2 irmãs pequenas. E chegou para nós uma conta que o meu padrasto tinha deixado. Eu não tinha condições de pagar aquele valor. O que eu ganhava como bancária dava para pagar o aluguel e, naturalmente, ajudar a mamãe na sustentação da casa. Mamãe costurava. E eu estava agoniada com aquela conta. Não contei nada para a mamãe. Segurei a conta e fiquei pensando como é que eu ia fazer para pagar. E quando foi o dia que eu estava bastante preocupada com a conta, o carteiro, que era meu conhecido, chegou e falou: uma carta para você. Eu peguei a carta, não tinha remetente, abri a carta e lá estava exatamente o valor da dívida que eu tinha que pagar. Eu desconfiei que tivesse sido ele quem mandou o dinheiro. Não sei se foi, mas eu agradeci. Paguei a conta, graças a Deus e graças a essa pessoa. E às vezes eu penso nele, o que teria acontecido com ele, com sua trajetória, com a sua vida. Mas, recordando o Sr. Guimarães, a vida é um hino de esperança. Eu espero que onde quer que ele esteja, ele receba sempre a minha vibração de gratidão e de respeito por essa criatura que, vamos e venhamos, teve a sua experiência na existência e esperamos que um dia a gente se encontre no mundo espiritual. Até mais ver.